Olá. Leitura do livro de Eclesiastes. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem nos dias de tua juventude. Segue a inspiração do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que tudo isso Deus te pedirá contas. Tirar a tristeza do teu coração e afasta a malícia. O teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te, o teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias de desgraça e chegam os anos, os quais dirás, não sinto prazer, Deus. Nós precisamos cuidar que depois a juventude épica da aborrecência, né, que a gente não obedece, a gente começa a fazer do nosso jeito, alimentar a nossa vaidade e acaba deixando Deus de lado. E aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, de 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem as palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos do homem. Os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Esse evangelho faz eu me recordar do tempo da minha juventude. Eu conheci os mandamentos. O mundo disse que não precisava obedecer, né? Eu comecei a obedecer o mundo. Eu não conhecia o evangelho. E eu optava pela decisão, bom, eu não vou estudar o evangelho. Que daí depois, se eu morrer, eu chegar lá em cima, vou dizer que não sabia. Que se eu sabia, eu vou ser cobrado. Se eu não sabia, não vou ser cobrado, porque eu não sabia, mas não tem. Nós temos aí o aprendizagem, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de que Jesus Cristo nos ensinou a viver, e Ele mostra os milagres, todas as coisas boas que Ele faz, mostrando da maneira como nós devemos viver. E aí Ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue ao homem, aonde que Ele passaria pelo sofrimento, chicoteada, crucificado, morto na míngua, para vencer os nossos pecados e salvará as nossas almas, para aqueles que nele creem e naqueles que o obedecem e aqueles que fazem a sua vontade, não os egoístas que querem fazer a minha vontade. Daí não. Aqui tem o versículo de Ezequiel, capítulo 7, versículo 8. Agora, depressa, derramarei o meu futuro sobre ti. Ou cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e te punirei por todas as tuas abominações. Jesus Cristo sabia do sofrimento que ele ia passar, que ele ia ser entregue ao homem, que ele ia ser chicoteado, ele ia ser massacrado, crucificado, e ele passou por 40 dias de aprovações, mas ele não voltou atrás. Ele teve que cumprir isso, teve que passar por todo esse sofrimento para
conseguir a nossa salvação. A partir dali, ele venceu o pecado, ele venceu a morte e nos deixou de livre-arbítrio para quem quer obedecê-lo ou quem quer obedecer o Satanás. Enquanto que eu estava obedecendo o Satanás, o mundo era só sofrimento. Eu não tive alegria. Mas depois que eu voltei atrás, que eu busquei confissão, que eu busquei arrependimento, aí eu achei a verdadeira alegria, a verdadeira paz. E por isso que por que eu não acreditava muito em Jesus Cristo? Por causa dos meus pecados. Os meus pecados fecharam meus olhos e eu passei a pessoa cega. E muda. Meu coração dizia o sentimento das coisas que estavam erradas, mas eu não conseguia falar. E eu cego, eu não sabia por que eu não conseguia falar. Era por causa que eu sempre tinha medo do mundo. E assim como esse sofrimento que Jesus Cristo passou, nós passamos. Quando eu comecei a falar o Evangelho, eu passei por essas aprovações também. Pessoas queridas, pessoas do meu lado, que também estavam dando apoio a pessoas egoístas, que por apoiarem pessoas egoístas, facilmente o Satanás usa essas pessoas e essas pessoas foram usadas pelo Satanás para vir aqui me dizer: Lédio, vamos viver que nem o mundo, senão tu vai ficar sozinho. Ninguém vai estar do teu lado. Mas eu mantinha o meu pulso firme. Não, posso perder tudo nessa vida. Eu posso perder aqui nesse mundo, posso perder amigos, parentes, família. Mas nós temos que fazer que nem Jesus Cristo fez. Deus. Fazer a vontade de Deus. E assim, quando ele foi crucificado, quando foi condenado, os mesmos quem Jesus Cristo estava salvando, os mesmos que estavam felizes com os milagres dele, são os mesmos que o abandonaram. E isso vem mostrando que nós não podemos fazer isso, nós precisamos seguir o que o caminho de Jesus Cristo nos ensinou a viver. O único que ficou do lado dele foi a Maria e o discípulo que ele mais gostava ficar o tempo todo junto com ele. E se nós quiser reino do céu, não é se fazer de coitadinho. Ai, coitadinho de mim, eu não quero sofrer. Não, nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar as calúnias, enfrentar as fofocas, enfrentar as mentiras e seguir o caminho que Deus nos ensinou, não obedecer ao mundo. Que todo aquele que começa a seguir a vontade de Deus, ele é criticado, ele é condenado, ele é caluniado por pessoas do demônio, pessoas do mundo. Mas nós não podemos dar bola para essas pessoas, não podemos dar atenção para essas pessoas. Nós temos que ser firme e forte. Ali, ó, falar o que Jesus Cristo nos ensinou. Mostrar o que ele nos está fazendo na nossa vida e é ele que nós devemos dar valor. Não fazer que nem a vontade do mundo. Mais feliz é aquele que posta mais álcool, mais mulher pelada, mais prostituição, mais roubo. Não criar como Deus aquele que tem dinheiro, aquele que tem um carrão, jogador de futebol, não. Jesus Cristo, Deus, é o único que nós vai levar a salvação. Jesus Cristo veio nos dizer que aqui é uma passagem. Assim como ele passou, viveu, mostrou como nós devemos viver, assim ele morreu. No sofrimento, na cruz, não largou a cruz para salvar os nossos pecados. Assim nós devemos ser firmes também, nós devemos que carregar a nossa cruz. Enfrentá-la, não entregar para egoísmo. Eu fico olhando com essas pessoas egoístas, depois que comecei a me afastar de certas pessoas, hein? As egoístas, as mais falsas, as mais ignorantes, se fazendo coitadinho do fulano, tá doendo, mas não pode fazer o judiar dele, coitadinho do fulano, tem dor nas costas,
Não dá para judiar dele. Enfrenta. Seja homem, seja mulher, seja filho de Deus e mostre o caminho que quer seguir. A dificuldade hoje vai trazer a felicidade amanhã na vida eterna. E a felicidade, a falsa felicidade, a alegria, a fuga dos problemas aqui, a liberdade em tudo que o mundo lhe oferece, nos trará sofrimento, a vida eterna depois. Jesus Cristo veio e mostrou o caminho. E tem aquela negócio, né, do Salmo que diz, né, que lá existe fogo que não se apaga, fogo que queima direto, e lá nós estaremos no meio, que a alma não queima. E no paraíso não, no paraíso é paz, tranquilidade, felicidade. Por isso que vale a pena um esforço, vale a pena mudar de vida, porque é a mudança de vida que vai nos levar ao paraíso. Não é se fazer do coitadinho. Ai, coitadinho de mim. Abraço, Deus abençoe todos vocês.